Olá, amados, irmão Mara falando para mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje vou trazer uma mensagem sobre o chamado de Moisés. Talvez essa prova que você está vivendo, talvez esse deserto que você está vivendo, faça parte de um chamado que Deus tenha para a sua vida. Então, amado, se você puder assistir, peço que assista até o final, compartilhe nas suas redes sociais e não esqueça de deixar o seu like. Amém? Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Naquele dia, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um de seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espanca teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse: com certeza o descobriram. Informando desse caso, procurou o Faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. Amado, essa passagem que eu acabei de ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 11, vem falar aqui de Moisés, acerca de um crime cometido por Moisés, né? E por causa desse crime, Moisés ele fugiu do Egito para as terras de Midian, né, amados? Às vezes, amados, acontecem coisas na nossa vida que a gente não sabe nem o motivo e nem o porquê. Moisés, Deus permitiu que Moisés cometesse esse crime, permitiu que Moisés matasse esse soldado justamente para que ele fosse para as terras de Midian. Moisés, na sua mente, no seu entendimento, ele achava que ele estava fugindo dos olhos de Faraó, pois Faraó procurou ele para matá-lo, mas na verdade, amados, Deus era quem estava conduzindo Moisés para mais tarde ter um encontro com ele no Monte Horebe, onde o Senhor se apresentou para ele através de uma sarça ardente, de uma sarça em chama. Então Deus permitiu que tudo isso acontecesse justamente para que ele fosse para aquele lugar, pois Deus tinha um propósito na vida de Moisés, que era levantar ele como libertador de seu povo. E Deus precisava antes preparar Moisés. Moisés ele foi para as terras de Midian, que é uma região seca, uma região árida, uma região de deserto, onde lá ele foi apacentar as ovelhas de seu sogro Jetro, onde ele foi aprender a conviver naquele ambiente, apacentando ovelha, e depois ele iria apacentar as ovelhas de Deus também pelo deserto, ou seja, Deus estava dando ali uma preparação para ele estava se preparando, ele estava aprendendo a conviver com aquele local seco onde ele estava cuidando de um rebanho. Deus tinha uma missão maior para Moisés. Deus precisava que Moisés antes estivesse preparado para iniciar essa missão, porque Deus ele nunca nos dá uma missão. Sempre que Deus tem um propósito na nossa vida, sempre que Deus tem um chamado na nossa vida, sempre Deus antes procura que a gente seja preparado, que a gente seja qualificado. Sempre que Deus tem um chamado na nossa vida, sempre antes Ele nos prepara, né? Ele nos qualifica. Moisés, quando o Senhor se apresentou para Moisés, Moisés disse que não sabia falar, né? Disse que ele era pesado de boca, né? Que era gago e que não sabia falar. Mas, amado, quem nos prepara é o Senhor. Talvez você não esteja entendendo esta prova que você está passando. Talvez você não esteja entendendo esse deserto que você está passando, mas talvez seja um chamado na sua vida.
talvez seja um propósito que Deus tem na sua vida para que você venha a ser preparado, para que você venha a ser capacitado, para que você venha a ser levantado no meio do seu povo, no meio da sua família, onde você vive. Então, talvez Deus esteja te preparando. Da mesma forma que Deus preparou Moisés, a gente nunca entende o trabalhar de Deus, pois Deus trabalha de uma forma que, aos olhos do homem, o homem não consegue entender, o homem não consegue compreender o trabalhar de Deus. O homem só consegue entender depois que o homem vê o resultado. Então, o Senhor permitiu que Moisés matasse aquele soldado do Egito, porque Deus tinha algo maior na vida de Moisés, tinha um chamado maior para ele, que era preparar para em seguida conduzir o rebanho do Senhor pela travessia do deserto. Então, amados, talvez essa prova que você está passando faz parte de um chamado de Deus na sua vida. Talvez esse deserto que você está passando faz parte de um chamado de Deus na sua vida. E talvez hoje você não entenda, mas amanhã, quando chegar o dia de você fazer aquilo que Deus colocou na sua vida, talvez você vai entender por que você está passando essa prova hoje, por que você está vivendo essa prova hoje, para amanhã você estar capacitado para aquilo que Deus te chamar, para aquilo que Deus propôs para a sua vida. Amém? Então, espero que você receba essa palavra. Agradeço por ter assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.